Vivemos num momento em que aquilo que a gente chama de família vem cada vez mais se expandindo a ponto de qualquer agrupamento humano poder ser chamado de família, né? Quando a gente define família como um coletivo formado por pessoas a partir de seus laços de consanguinidade, de solidariedade, de afetividade, a gente está falando que qualquer coletivo humano pode ser chamado de família. Por exemplo, um grupo de amigos pode ser considerado família. Me parece que tenho que dar um passo atrás, porque a gente passa a viver os horrores do chamado Estatuto da Família. O Estatuto da Família, para quem não sabe, é um projeto de lei. Esse projeto ele visa definir quem são as famílias brasileiras. As famílias brasileiras passariam a ser, a partir deste projeto, os agrupamentos formados por um homem e uma mulher e seus descendentes, ou por um homem ou uma mulher e seus descendentes. Esse projeto ele mira especificamente nas famílias homoafetivas e homoparentais, mas ele atinge uma multiplicidade de famílias, de configurações da nossa história. Sempre gosto de convocar a nossa experiência, né, de quantos de nós não fomos criados por tios, pela madrinha, pela avó. Ao mesmo tempo, essa bancada fundamentalista, ela se articula em torno das discussões de ideologia de gênero, né? A partir de uma mobilização feita pelas frentes evangélica, católica e a Frente Nacional em Defesa da Família. Essas três frentes que, muito tranquilamente, né, articuladas, conseguem tirar das discussões, né, do Plano Nacional de Educação qualquer possibilidade de discutir gênero, orientação sexual, sexualidade, reprodução. As discussões em nível municipal perdemos de lavada. Assim, foi um horror, perdemos em praticamente todos os municípios deste país, talvez 99% dos municípios, né? A partir dessa ampla mobilização, né, temos que entender esse movimento fundamentalista como um movimento social, com formação de base. Muito comumente a gente tem dito que essas pessoas não sabem o que falam, né, que elas não sabem o que é gênero. E aí eu quero combater esta tese. Bem, essas pessoas me parecem que entendem muito bem de gênero, né? Quando elas vão falar, qual é o problema da ideologia de gênero? Ideologia de gênero se resume numa construção feita, né, que eu ouvi de uma pessoa comum, né, uma pessoa qualquer, que diz que ideologia de gênero é um projeto da prefeitura que quer permitir, que quer proibir que os pais registrem seus filhos como meninos ou meninas e que estes decidam ao longo da vida o que serão. A gente fala assim, que tosco, né? Mas este é o princípio das questões de gênero, em que, quando a gente assume que aquilo que tem entre as pernas pouco diz da gente. Este pau não precisa dizer nada a meu respeito. Ele não precisa determinar a minha existência como homem, como heterossexual e como alguém que vai reproduzir. Porque este é o encadeamento feito. Meu pau me torna homem e heterossexual e eu vou buscar, desculpem minha palavra, uma buceta para enfiar meu pau para procriar. É isto que as discussões de gênero buscam desconstruir, né? Essa redundância entre o nosso corpo biológico e a nossa existência social. E me parece que essas pessoas da ideologia de gênero, elas entenderam muito bem e criaram um argumento muito palatável para a sociedade, de que olha o que essas pessoas horrorosas estão querendo fazer, dizer que as crianças, que o pau dos meninos não pode não significar nada na vida das pessoas. De certo modo, os tempos de crise, eles são muito produtivos. Estamos num momento histórico, complicado para a direita e para nós, mas não esqueçamos que é um momento complicado para a direita.
Nós estamos como uma pedra no caminho dessa gente. Nós esquecemos muito frequentemente isso. A história com H maiúsculo, ela não para. Se ela parasse, não haveria mulheres aqui. Nesse momento, estariam todas em casa cuidando dos filhos. Não haveria mulheres com vestido acima do tornozelo. Não haveria mulheres votando. Marco Feliciano, quando foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele teve uma projeção extraordinária a partir das suas propostas religiosas e supostamente com base nas verdades bíblicas. Tudo bem que para ele as verdades bíblicas são aquelas que interessam. Quando a Bíblia diz que você tem que apedrejar quem trabalhar no sábado, obviamente o Feliciano não vai obedecer. Ou quando diz que você tem que oferecer a sua filha para o viajante que chega em sua casa, isso também não funciona. Mas funciona a abominação da homossexualidade, obviamente. Eu arrisco dizer que ele teve uma importância muito grande nas manifestações de 2013. Pelo menos, eu poderia dizer, na comunidade LGBT. Quando eu estive numa das manifestações, eu fiquei pasmo ao verificar os cartazes que as pessoas estavam portando. Ninguém tinha obrigado ninguém a escrever aqueles cartazes, nem tínhamos uma cartilhazinha com as frases feitas para serem apresentadas em público. E um desses cartazes me deixou francamente em estado de graça. E o cartaz dizia o seguinte: Feliciano, meu cu é laico. Mas, na verdade, o Marco Feliciano nos ofereceu essa constatação e essa evidência de que o meu cu e o nosso cu é laico. Do Eduardo Cunha, que está levando adiante a questão do Estatuto da Família, ele tem um efeito colateral muito importante por conta das mobilizações que estão acontecendo no país contra as inúmeras idiotices que ele tem dito. Essas idiotices não são apenas reveladoras de um problema com as mulheres, o caso do aborto, ou com a comunidade LGBT, mas são idiotices que têm a ver com o próprio sistema de total falta de autoridade do nosso sistema legislativo, para não dizer político em geral. A minha concepção, a minha ideia é de que este personagem está encarnando um demônio dos mais perversos para fugir da Lava Jato. Basicamente, ele já sabia, no começo do ano, que ele ia estar em maus lençóis, e ele veio se preparando até criar uma situação em que ele trouxe a importância do seu papel em primeiro plano como presidente da Câmara, não é? E criou uma série de reféns. Nós somos parte desses reféns. Então, o que essas pessoas estão fazendo, na verdade, primeiro, elas estão falando para o seu público. Elas estão tentando municiar o seu público com argumentos. Eu me lembro quando Daniela e Malu se casaram, eu fiz uma matéria para uma revista do André Fischer, que infelizmente acabou, a revista Homens, e era sobre justamente o casamento das duas, a repercussão na mídia. E fiquei muito assustado com as coisas que eu vi, com o nível de agressividade extraordinária contra essas duas mulheres super corajosas. Mas o curioso nessa agressividade é que era uma agressividade toda organizada enquanto agressividade, ou seja, não era uma agressividade de verdade, era uma agressividade de treinamento. Essas pessoas tinham sido treinadas para repetir aquelas atitudes de agressividade. Então, em geral, os tipos eram grandes, não é? Como se gritassem, erros de português que muito frequentemente pareciam de propósito, e os argumentos eram todos parecidos.
Então, estes senhores, não é? Este grupo de evangélicos e católicos, não é? Ou seja, religiosos fundamentalistas, eles têm toda uma organização por detrás. Ocorre que isso, obviamente, tem um efeito colateral que eu mencionei. Então, o que eles estão, na verdade, confessando através de toda essa organização praticamente fascista, nós podemos dizer, em que as pessoas são impedidas de externarem a sua opinião e terem a sua proposta de vida independente das indicações bíblicas que eles propõem. Na verdade, essa gente está assustada. E isso tudo assusta o status quo. Porque essas pessoas, elas têm um diálogo direto com o poder e não lhes interessa mudar. Então, essas pessoas têm uma questão muito séria com o poder. E nós chegamos para ficar. E o nosso problema, necessariamente, é um problema que tem que enfrentar o velho poder. Nós estamos nos confrontando com essa organização do poder. Eu gosto muito de lembrar disso porque, no começo do movimento homossexual, nós discutimos muito essa questão. Nós não queremos fazer parte desta merda. Nós queremos que essa merda mude. Nós simplesmente queremos ser bacanas, vou pegar a bola do Luiz, e aumentar o nosso pau, para usar um termo junguiano muito comum, a inflação fálica, que eu estudei longamente num livro meu chamado 6 Balas num Buraco Só. Nós vamos entrar na viagem da inflação fálica, que esses caras todos estão em processo para mostrar o tamanho do seu pau. Quer dizer, há toda uma tentativa da sociedade heteronormativa e patriarcal de tomar cuidado com o seu pau. Esse é a grande metáfora do poder. E é uma metáfora que eu estudo neste livro sobre a crise do masculino. Então, coisas como Estatuto da Família, coisas como esse conceito de ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe, eles inventaram para poder manipular um conceito. Você pega, hoje eu fui inclusive olhar um site católico, estão lá os padres explicando o que é ideologia de gênero e por que nós não podemos aceitar esta porcaria, esta heresia, essa coisa perigosíssima para a família brasileira. O que se espera da gente é que nós continuemos tendo um pensamento crítico para analisar isso que a nossa classe política podre está nos oferecendo. Nós estamos com o olho no futuro e essa gente está com o olho no passado, tentando garantir os seus privilégios. E nós queremos uma outra sociedade. Obrigado. A notícia que eu trouxe é o seguinte: hoje, quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai julgar o recurso de uma transexual que pede indenização depois de ter sido impedida de usar o banheiro feminino num shopping center em Florianópolis. O caso tem repercussão, quer dizer, a decisão deverá ser aplicada a situações semelhantes. A importância desse julgamento é que vai criar uma jurisprudência. Em outubro, o Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, encaminhou um parecer ao Supremo defendendo que a transexual tem o direito de usar banheiros públicos femininos. Impedir alguém, diz ele, aspas, impedir que alguém que se sente mulher e se identifica como tal de usar o banheiro feminino é, sem dúvida, uma violência. Os banheiros divididos por gênero talvez estejam, eu torço para que estejam historicamente condenados. Eu torço para que num futuro bem próximo a gente possa contar com os banheiros para fazer cocô e xixi mesmo, que é o que a gente para o que a gente precisa, e que eles sejam bem equipados, estejam acessíveis e estejam disponíveis nos lugares públicos, e não virem essa peça rara de museu que a gente tem que consumir
para poder usar o banheiro, que a população seja tratada não como gado, mas como pessoas humanas, e que essa merda de banheiro de homem e banheiro de mulher caia. Esse tipo de luta se enreda numa visão bigenerista, que frequenta também as nossas fileiras, para usar uma palavra absolutamente inadequada. O Luiz mencionou também que família queremos. Nós também estamos querendo acesso a ser uma família. Nós queremos acesso a uma coisa que está numa decadência atroz, que é o casamento. Quantas vezes a gente já não ouviu por aí? Vocês viados e lésbicas e sapatas estão querendo o direito ao casamento. Agora que o casamento está acabando... Claro, isso é só uma provocação, e é uma provocação que não leva em conta que o que a gente quer é acesso democrático a determinados direitos. A gente não quer a prevalência da segregação. O casamento está mudando. Recentemente, um trio conseguiu aprovação como união estável, há uns anos atrás, em Tupã, e muito recentemente, no Rio de Janeiro, um trio de mulheres no Rio de Janeiro também conseguiram a aprovação da união estável. Nosso pleito a esse acesso está contribuindo para que isso mude também. Está no contexto da transgressão e não da inserção. É isso que me anima e me deixa preocupada também de ver em que momentos a gente ainda está querendo manter coisas, querendo ser aceita como mulher dentro da metade de gênero que a gente acha que está inserida, mas assumindo que a existência dessas duas metades é natural, é de alguma forma aceitável. Famílias, às vezes eu penso que famílias também podem ser hamletianas. Quer dizer, a família do Hamlet era uma família com tios que assassinavam os pais, com uma usurpação, com jogos incrivelmente complicados de traições e perfídias, né? Que isso parece um bolero, assim. Mas também as famílias também são como se autonomeia a família Stronger, quer dizer, é uma reunião, é uma composição de gente, de pessoas que são afins, que têm desejos e ideias e sentimentos que as aproximam. Então lá e se chamam de famílias. O Elvis me explicou a origem desse nome de famílias, nessa acepção que vem de contextos ligados à prostituição, como chama, a cafetina, mas que hoje, pois é, a Maju depois explica melhor isso para você, mas que extrapolou e virou assim um conjunto de pessoas com ideias e motivações que as reúne. Existe, então, ainda hoje também existem muitas famílias que são donas de meios de comunicação. É uma das características da estrutura dos meios de comunicação no Brasil, a posse capitalista através de estruturas ainda familiares, vide os Frias, os Mesquitas, os Marinho. As estruturas de família estão no centro de grandes tensões institucionais hoje. E a gente está também neste miolo, neste meio. Assim. Não se deixe iludir e não faça da nossa luta um reforço das porcarias que são as coisas que nos oprimem. E que saiba encontrar nas nossas motivações comuns e nas nossos desejos coletivos a força de se manter unido e unida e em nome de alcançar objetivos e parar de depender só das decisões do Supremo Tribunal Federal para fazer algum avanço na vida. Nós precisamos ocupar e invadir também o poder legislativo.
Eu sou a Maju do Mães pela Diversidade. O Mães pela Diversidade é um movimento de mães, principalmente de mães, mas de pais também, de LGBTs. A nossa primeira ideia, quando eu criei o Mães pela Diversidade, a minha primeira ideia era lutar pelos direitos civis, porque existia aquela fábula de que nenhum pai e nenhuma mãe de LGBT tinham orgulho dos filhos. Inclusive o Bolsonaro repetiu isso algumas vezes. E eu queria responder e me sentia silenciada. E aí eu criei o Mães pela Diversidade para mostrar para o Bolsonaro que eu tenho, sim, orgulho do meu filho LGBT e que existem muitas, muitas mães que também têm orgulho dos seus filhos e que querem lutar pelos seus filhos. A nossa primeira ideia era só lutar pelos direitos civis. Mas, conforme, na verdade, eu sou uma autodidata, né? Porque eu não tive espelho, eu fui fazendo, sentindo e fazendo. A primeira ideia era essa. Aí eu comecei a perceber que a mãe é a segunda vítima da homotransfobia. A mãe é sempre culpada, né? Então, a pessoa deu defeito por culpa da mãe, sempre. O machismo é tão grande que a mãe sofria, além do filho sofrer a homofobia dentro de casa, a mãe sofria também. Quando essa mãe chegava para mim, ela chegava geralmente com depressão profunda, ela chegava ameaçando suicídio. Nery, lembra aquela mãe nossa ameaçando suicídio? Chegava com fobia, todas chegam com fobia social, todas chegam com fobia social, porque elas não podem falar. Elas não têm com quem falar. Elas começam a falar quando elas encontram iguais dentro do nosso movimento. A gente percebe dentro do Mães pela Diversidade o empoderamento dessas mães, as mães que querem soltar a voz. Então, a gente percebeu que era muito mais do que lutar pelos direitos dos filhos. A gente também está lutando pelos direitos das mães de dizerem não para o patriarcado, não para o machismo. Tem mãe que me procura e fala: eu quero muito estar com você, mas se eu for, meu marido se separa de mim. Meu marido já avisou que se separa de mim. Porque, geralmente, não sei por que motivo, o homem ele tem muitas satisfações para dar para os outros, né? Porque acho que as contas deles são pagas pelos outros. Então, eles querem dar satisfação, então a mãe não pode dizer que ama o filho LGBT. 90% das minhas mães são separadas. Se você for falar de transexuais, são 99% das mães são separadas, porque elas sempre ficam do lado dos filhos. Quer dizer, sempre não, é óbvio que não é sempre. As minhas, estou dizendo das minhas. Sempre, imagina. Se fosse sempre e se amor incondicional existisse, eu não estaria aqui, não é mesmo? Essa do amor incondicional também é uma balela. Amor incondicional não existe. Não existe. O que existe, a gente cansa de ver injustiça e se levanta contra a injustiça. Não por amor incondicional, é por amor mesmo e por senso de justiça. O amor incondicional não existe, a gente vê cada coisa que é um pavor. Por exemplo, ano passado, um menino de 8 anos, queria lavar louça e o pai matou o menino, porque o menino ia ser viado. E, inclusive, essa denúncia eu fiz esse ano para a comissária de Direitos Humanos da UEA, e a comissária ficou muito assustada. É claro que a gente está num momento absurdo. Existe uma guerra cultural acontecendo. E nessa guerra cultural, eu tenho absoluta certeza que nós estamos levando a melhor. O outro dia, eu e a Laerte fizemos um programa diferente exatamente sobre isso, né? De o quanto a gente está avançando. E conforme a gente avança, eles reagem. Isso aí é o esperado, eles estão reagindo. É claro que nós temos que tomar cuidado, é claro que o momento é gravíssimo, é claro que eles saíram da casinha e que estão assustando mesmo, mas é muito mais uma reação deles
contra o nosso avanço. Eu tenho certeza disso. Porque a gente percebe que as pessoas estão se levantando para nos ajudar. Inclusive, estão se levantando dentro da igreja. Aqui em São Paulo, nós temos pastores da igreja tradicional, não é da igreja inclusiva, não é da igreja inclusiva, é da igreja tradicional. Tem pastores se levantando para nos ajudar. Inclusive, um deles está presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp. E ele está tentando fazer o possível para ajudar a gente. E tem um outro pastor da Igreja Batista que também está aí despontando. Ele está puxando um movimento enorme dentro da igreja a favor dos LGBT, se chama Jesus Cura a Homofobia, e ele está com muito sucesso. Então, eu acho que a gente não pode chegar aqui e pintar tudo de preto, porque se você pintar tudo de preto, você acaba com a esperança. E essa meninada que está aí, essa meninada LGBT, precisa ter esperança. E precisa lutar, e para lutar precisa ter esperança. Então, a gente tem que ver a luz no fim do túnel. Existe essa luz é enorme, pode ter certeza. Nós temos, eles pensam que eles têm o Congresso, mas nós, por exemplo, temos uma frente de publicitários LGBTs que estão trabalhando loucamente nos bastidores. Nós temos essa guerra cultural que nós estamos ganhando. E outra coisa, nós temos hoje uma guerra de informação. Quando eu comecei, há muitos anos atrás, eu pedi ajuda para a Heloísa Alves, do governo do Estado, para articular prefeituras para mim no interior do Estado, que eu queria fazer conscientização. Aí eu chegava naquelas cidadezinhas do interior, que eram minúsculas, e ninguém tem nada para fazer. Então, ia todo mundo ver a minha palestra, a cidade inteira. Só a única coisa que estava aberta na cidade era onde eu estava dando a palestra. E tinham crianças, assim, de 5 anos até velhinho de 100 anos. E os pastores iam também, hein? Todos os pastores da cidade iam na palestra. E quando eu chegava, eu sentia assim uma hostilidade muito, muito, muito grande. Depois da 1h30 ou da 2 horas ali que eu falava, explicava um pouco quem são as Mães pela Diversidade e do debate, e que eles perguntavam o que eles queriam saber e eu respondia, era uma coisa linda, porque eles na saída eu parecia que eu era uma noiva, assim, eu ficava na porta e a cidade inteira vinha me cumprimentar, me abraçar e dizer que agora que eu tinha entendido. Teve um dia que a fotógrafa do evento foi me defender do pastor, tirou o microfone da minha mão e falou assim: você não está entendendo, eles nascem com os 2 sexos. Eles não têm culpa. E aí, como é que eu ia sair dessa, né? De ter que explicar para minha defensora que não era bem assim. Mas ok, ela estava me defendendo, mas eu tive que explicar que não, que eles não nascem com os 2 sexos. O trabalho que nós temos que fazer na militância LGBT é a conscientização. A gente não pode ficar falando para militante, porque falar para militante é enxugar gelo, arrumar briga e o fogo amigo, que é a maior praga da militância hoje, é o fogo amigo. A gente tem que levantar as bundinhas e falar para quem tem que ouvir, para a sociedade, para o hétero, para a criança, para o adolescente, principalmente para o adolescente, que está em formação, que está numa fase de questionamento. É para essas pessoas que a gente tem que falar. Porque quem tem que ouvir a gente é a sociedade. E quando a sociedade ouve, eu posso garantir que ela está aberta para a gente. E ela, quando compreende, a gente joga esse preconceito no chão.